Senhor esteja convosco. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento de vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje, segundo dia da novena, nós meditamos neste documento que vocês já conhecem, ou estão conhecendo, a alegria do Evangelho, né? O nosso tema proposto é a transformação missionária da igreja. A nossa igreja católica, ela nasceu, né, de um mandato de Deus e um exemplo também de Jesus. Um mandato, porque Jesus ressuscitado, ele fala para os apóstolos: ide pelo mundo, anunciai o meu evangelho. Quem crer e for batizado, este será salvo. Quem não acreditar em mim, já está condenado. Então Jesus dá uma missão, uma ordem, né? O verbo está no imperativo: ide pelo mundo. E depois Jesus também deixa, ou dá o seu exemplo. Por quê? Porque ele estava lá junto com o Pai, na glória eterna, Deus com Deus, em toda a eternidade, e ele veio morar entre nós, se fez um de nós. Então Jesus é o primeiro missionário enviado pelo Pai. Ele dá o exemplo, ele deixa a casa paterna e vem morar conosco, numa condição precária, humilde, né, mortal. Ele dá o exemplo da missão: sair do coração do Pai e vir falar aos homens quanto Deus nos ama. E diz São João que Deus amou tanto o mundo que derramou sangue por ele, enviando o seu Filho muito amado. Então, meus irmãos, nós temos esses 2 aspectos: um exemplo de Jesus e a sua ordem aos apóstolos. A sua igreja, a igreja nasce missionária, e ela é essencialmente missionária. Não existe igreja sem missão. Então todo ato de um batizado deve ser missionário. O que quer dizer isso? É quando você visita um parente, você está em missão. Quando você vai passear, você está em missão. Então você não pode esquecer que você é missionário. A gente não pode fazer missão, vir na igreja, escutar a palavra, e depois de repente você vai para o boteco, né? Tomar umas pingas. Que missão que você está fazendo? Tem lugar que não convém que o cristão entre, porque senão torna um contra-testemunho. Você aprende uma coisa na igreja e faz outra lá fora no mundo. Então você é
essencialmente missionário. E tudo que você faz deve ser em prol da evangelização. Então, cuidado, né, com a tua missão. O que você está fazendo da tua missão? Então, o Papa vem nos convidar, o Papa Francisco, né, para que a igreja, né, não seja acomodada, né, não seja uma igreja, vamos dizer assim, fechada no escritório, mas que seja uma igreja em saída, em missão. Uma igreja que vai ao encontro dos necessitados. Uma igreja que se preocupa, né, com os pobres, uma igreja que evangeliza aqueles que não vêm dentro da igreja. Então o Papa está conclamando, ou chamando todos os batizados a fazer alguma coisa, a não ficar com os braços cruzados. Então, o primeiro movimento da igreja, né, é vir à missa e experimentar a alegria de Deus. Né? O Papa fala que nós não podemos sair da missa com cara de velório, e com o rosto triste, carrancudo. Não, nós temos que estar com o coração alegre. Por quê? Porque experimentamos Jesus, porque ouvimos a sua palavra, porque recebemos uma promessa, porque estamos a caminho da vida eterna. Estamos cheios de confiança. Então nós temos que primeiro experimentar essa alegria de Deus e levá-la para o mundo, mesmo diante das dificuldades, dos sofrimentos, né, das tribulações, nós temos que levar a alegria. Então, se você é um missionário que só reclama da vida, se você é um missionário, né, que fala mal dos outros, se você é um missionário, né, que não leva a paz, você não está cumprindo a tua missão de batizado. O Papa está nos pedindo para que nós sejamos bons missionários, né, que sejamos missionários autênticos, cheios de alegria e cheios de esperança, e que levemos ao mundo não a desgraça, não as fofocas, não a mentira, não o pecado do outro, mas a força do Evangelho. Então, a força do Evangelho deve ser maior que o nosso próprio pecado. É isso que São Paulo fala na segunda leitura, né? Ele fala, olha, o pecado, ele reinou durante muito tempo, é a força do pecado. E ele fala, depois Deus mandou a lei de Moisés. Mas a lei de Moisés ainda não era capaz de tirar o pecado. Ao contrário, com a lei de Moisés é que a gente percebia que estava errado mesmo. Aí Deus mandou a graça em Jesus Cristo. E a graça é muito maior do que o nosso pecado. Então, dentro da igreja, nós devemos perceber, existem as falhas dos irmãos, mas existe a misericórdia de Deus. E a misericórdia é muito maior do que o pecado. Então, você tem que fazer propaganda mais da misericórdia de Deus do que o pecado do teu irmão. E se você ficar olhando o defeito dele e contando para os outros, você acha que os outros vão vir na igreja? Eles vão se afastar. Você tem que contar a misericórdia de Deus. Você tem que ser um bom comunicador, né? Hoje nós temos a Pascom, né, que está preparando, né? Que notícia que a Pascom dá? Às vezes põe no folheto uma coisa e na prática fala outra, né? Na prática fala mal do irmão. Olha, você está pondo fogo no teu folheto. A chave, ao invés de abrir, está trancando. Você precisa anunciar a misericórdia. Você precisa prestar um serviço, né, de caridade. Às vezes eu costumo dizer, quem fala mal do irmão, é a mesma coisa de distribuir panfleto do capeta. Quando você está fofocando dentro da igreja, você está trabalhando para o inimigo de Jesus e não para Jesus Cristo. Você é missionário de Jesus e é funcionário do diabo. Pensa que contradição. Quando você fala mal, ainda que teu irmão tenha pecado, ainda que você não está falando mentira, né? Ainda que você não esteja
inventando uma calúnia. Mas aí você está trabalhando contra o reino. Você precisa tomar cuidado. E o Papa critica duramente neste documento aqueles que fofocam dentro da igreja. Fala que devia morder na língua, até inchar a língua para não conseguir falar mal de ninguém. Então nós não podemos propagar o mal, devemos fazer propaganda do bem. E diz mais o documento que a igreja, que é uma igreja de missão, começa lá desde o Antigo Testamento. O povo de Israel, na pessoa de Abraão, já é um povo missionário. Abraão obedeceu um chamado de Deus, escutou a voz do Senhor e saiu sem saber para onde ia. Confiou na palavra de Deus e foi para alcançar a terra prometida. Então esse povo saiu em missão, por quê? Porque foi obediente. Aliás, Abraão, que é o pai da fé. Então nós devemos sair em missão, como Abraão, que teve coragem e obedeceu. O Papa fala também da conversão da paróquia, um modo novo de fazer missão, de levar a palavra de Deus, mas esse modo novo deve conservar a riqueza e ser fiel à doutrina da igreja. Não pode fazer missão e dar desconto na fé. Nossa, agora nós vamos dialogar com o mundo, nós vamos falar com os protestantes. Então a gente vai falar que não acredita muito na Eucaristia, não, que Jesus não está presente, porque eles não acreditam. Então a gente também fala que não acredita. Não, não pode. A gente respeita se você não acredita no mistério da fé, mas nós católicos acreditamos na presença real de Jesus. Aliás, foi uma promessa dele, dizendo: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Que jeito que Jesus se faz presente? Na Eucaristia, no pão consagrado. Você pode vir aqui na capela, aliás, ficou muito bonita, Parabéns. Ficou linda, linda a capela. Jesus está ali, na alegria, na tristeza, quando você ganha dinheiro, quando você quebra, quando você está com saúde, quando você fica doente. Qualquer momento da tua vida, Deus está aqui te esperando. Deus está na palavra para te falar. Deus não te abandona. Deus está no teu coração através do Espírito Santo. Deus está lá na sua casa, Deus está na tua família, Deus te acompanha com amor de Pai. Então nós cremos na presença real de Jesus e proclamamos a fé em Jesus Eucarístico. Foi quinta-feira, não foi? Quem foi lá na praça? Levanta a mão. Muita gente não foi, hein? Pecado mortal. Pois vocês se confessem. A missa com o bispo, a profissão de fé, Jesus Eucarístico, nosso Deus amado. Precisamos proclamar nossa fé. Se nós que somos católicos, não publicamos ou não manifestamos a nossa fé pacificamente, quem vai acreditar? Se nem os católicos acreditam na Eucaristia, vai cobrar do quê? Dos outros. Precisamos dar o exemplo. Então a missão, meus irmãos, terminando, o Papa diz assim: nós precisamos do anúncio e precisamos do testemunho. Queria que vocês gravassem pelo menos essas duas coisas. O anúncio querigmático: Jesus morreu e ressuscitou pelos pecadores, por mim e por vocês. São Paulo chega até a dizer: dos pecadores eu sou o primeiro da fila. Sou o pior, o abortivo. Estava fora do conjunto dos apóstolos. Deus teve misericórdia de mim, eu era ignorante, perseguia a igreja de Deus. E hoje me tornei um servo do Senhor. Então anunciar a misericórdia de Deus, em primeiro lugar, antes de julgar e condenar teu irmão, que está no pecado, no adultério, na prostituição, na droga, no crime, anuncia para ele primeiro a misericórdia, depois a lei.
Então, o Papa está dizendo isso. Ao invés de julgar, nós precisamos testemunhar a caridade, ajudar os pobres. Precisamos fazer alguma coisa para os mais necessitados. Não basta falar, preciso fazer alguma coisa. Então você precisa anunciar a misericórdia para o mundo e precisa levar o testemunho da caridade. Se você não faz caridade, tua palavra é oca, vazia. Você é um símbolo, aliás, um sino que retine. Você fala muito e age pouco. Você dá muita opinião de política, futebol, mas não tem testemunho de caridade. Você precisa ou cuidar de um doente em casa, você precisa ajudar uma criança pobre, precisa fazer alguma coisa. O Papa falou que ninguém pode ficar de braços cruzados. Ele pede na missão essas duas coisas, né? Tanto o anúncio da misericórdia, quanto o testemunho da caridade. Então, anunciar que Deus é Pai e perdoa, que não condena, né? E Jesus derramou o sangue na cruz. E depois, dá o teu testemunho de vida. O que você faz pelo teu irmão? O que você faz pelos pobres? Quem que você está ajudando? Se você não está fazendo nada, dá um jeito, inventa alguma coisa. Procura. Não deixe de fazer a caridade. Tanto no lar, quanto aqueles mais carentes. Primeiro reze. Deus te mostra o que você tem que fazer. Mas não deixe de dar o testemunho da caridade. Porque o dia que você morrer, tuas obras vão te acompanhar. E a única riqueza que você vai levar é a caridade. O dinheiro não. Eu gostaria de terminar com uma frase de Santo Antônio: cessem as palavras, falem as obras. O mundo está cheio de palavra, carente de obras, pobre de caridade. Então que você, meu irmão, você, minha irmã, que nós possamos juntos atender esse apelo do Papa Francisco. Uma igreja em missão. Uma igreja que anuncia a misericórdia, em primeiro lugar, e uma igreja que testemunha a fé pela caridade fraterna. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, pela intercessão de São Pedro, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva São Pedro! Viva! Viva nosso padroeiro! Viva! Viva nossa paróquia! Ide pelo mundo, ide pelo mundo e anunciar o Evangelho a todos.